Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a resolução de questões do Enem 2024. As questões que caíram sobre a matéria de Sociologia, e aqui quem fala é o professor Ronaldo. O caderno 4 é o nosso objeto aqui de análise, viu gente? Aplicado no primeiro dia de provas, o caderno verde. Então vamos lá. Na questão 51, traz um tema bastante interessante que é sobre as comunidades quilombolas no Brasil. Então vamos lá para a questão, tá? Texto. No Brasil, os remanescentes de antigos quilombos, mucambos, comunidades negras rurais, quilombos contemporâneos, comunidades quilombolas ou terras de preto, refere-se a um mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável, que só recentemente passaram a ter atenção do Estado e ser de interesse de algumas autoridades e organismos oficiais. Vamos agora para o enunciado da nossa questão. Na esfera de ação do Estado, a Constituição de 1988, os espaços mencionados tornaram-se objetos de letra A. Iniciativas de planejamento familiar. B. Projetos de reorientação religiosa. C. Programas de moradias sustentáveis. D. Políticas de inserção social. Ou E. Medidas de homogeneização educacional. Então vamos lá, pessoal. O que o enunciado quer saber da gente, né? Se a gente entendeu o que esse texto apresenta, né? O que representa a nossa Constituição de 88 e a demarcação de terras quilombolas, né? Então, o nosso gabarito é a letra D, políticas de inserção social. Por quê? Porque ao demarcar uma terra quilombola, né, o Estado brasileiro, né, por meio do INCRA, que é o Instituto de Colonização e Reforma Agrária Brasileiro, um órgão federal, ele reconhece, né, todo o passado de resistência, o passado de escravidão, e essa demarcação de terras proporciona uma oportunidade de vida melhor para essas pessoas aqui no Brasil, né? Então, seria uma política pública de inserção das pessoas negras, brasileiras, afrodescendentes na sociedade. Mas qual é a base legal para essa demarcação de terra quilombola? Tendo em vista aqui que nosso gabarito é a D, nós vamos ver aqui agora, desse outro lado, né, como a Constituição prevê essa demarcação de terras, as indígenas também, tá? As terras indígenas, está lá no artigo 233, a demarcação de terra quilombola está aqui no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, consagra às comunidades de quilombolas o direito à propriedade de suas terras. Diz textualmente o artigo 68 da ADCT da Constituição de 1988. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, lá no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, está definido, né, que o Estado brasileiro deve reconhecer essas comunidades quilombolas que lutaram lá no passado, né, contra a escravidão, uma resistência ao sistema escravocrata brasileiro vigente na época, né? Então, é um tema bem importante para a gente saber e entender, tá? A Constituição brasileira, portanto, prevê a demarcação de terras quilombolas. No Brasil hoje nós temos 400 e poucas terras quilombolas, né, reconhecidas, porém homologadas, registradas e tituladas pelo INCRA somente 139 terras, né? Ainda precisamos avançar muito nesse sentido de demarcação de terras quilombola e promovendo políticas de inserção social para essas pessoas, para os descendentes de quilombolas no Brasil, ok? Questão 55.
Outro tema bem importante que é sobre o patrimônio cultural e material, né? Um tema que eu trabalho bastante nas aulas de sociologia com meus alunos, né? O texto diz o seguinte: o Círio de Nazaré é uma festa que ocorre anualmente na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo do mês de outubro. Sua estrutura ritualística tem origem no catolicismo devocional que surge em Portugal por volta do século XV. Até 1789, a festa em louvor a Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, era marcada pelas ladainhas e novenas. Em 1790, a Igreja Católica autorizou a realização de festa em homenagem à Virgem. A primeira procissão ocorreu em 1793. Existindo há mais de 200 anos, a festa congrega um extenso mosaico de elementos integrados em diferentes planos e graus de intensidade. Vamos agora para o nosso enunciado. O reconhecimento da festa descrita no texto, o Círio de Nazaré, como patrimônio histórico, encontra sustentação no ou na letra A. Instituição de políticas públicas de âmbito local. B. Registros de bens culturais de natureza imaterial. C. Tombamento de sítios arqueológicos de propriedade privada. D. Salvaguarda de elementos sacros de expressão regional. Ou E. Categorização de manifestações cristãs de caráter oficial. Então, como se dá o reconhecimento dessa festa como um patrimônio cultural? O gabarito da nossa questão é a letra B. Por quê? Há o registro de bens culturais de natureza imaterial, né, que promove o reconhecimento de uma festa, por exemplo, uma festa popular, enquanto patrimônio cultural e material brasileiro, tá? Outra vez, vamos recorrer aqui à nossa Constituição de 1988, a nossa Carta Magna, sobre esse patrimônio cultural. Tá? No artigo 216 da Constituição de 88 está definido de forma bem avançada para a época, né? Final dos anos 80, o que é patrimônio cultural. Lá diz o seguinte: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira nas quais se inclui 1. As formas de expressão, patrimônio cultural. 2. Inciso 2. Os modos de criar, fazer e viver as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 3. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. Inciso 4. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Portanto, a festa de Círio de Nazaré, ela é uma forma de expressão, inciso 1º, e ela também é um modo de fazer e viver, né? E o órgão responsável por registrar esses patrimônios culturais e materiais, que são os bens de natureza não tangível, né? Então está ali nos modos de fazer, nos modos de viver, nas formas de expressão. O órgão responsável por isso é o IPHAN, né? Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um órgão federal que é responsável por registrar e reconhecer esses bens de natureza imaterial. Portanto, é isso. O gabarito da 51 foi a D. A 55 B. Muito obrigado. Forte abraço. Até mais.